Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre atenção à pessoa em tratamento de tuberculose e o acompanhamento desse caso pelo serviço de telemonitoramento da Prefeitura de Manaus. Sou Daniel, sou enfermeiro, estou hoje no Núcleo de Controle da Tuberculose, coordenando as ações de tuberculose no município. E a tuberculose em Manaus sempre foi um dos nossos principais problemas de saúde pública, da área da vigilância epidemiológica consequentemente, da assistência em saúde no município. Manaus hoje é a capital com maior incidência da doença, né? Cada 100 mil habitantes, cerca de 105 desses habitantes estão sendo diagnosticados com tuberculose, são novos casos de tuberculose, pessoas que nunca tiveram tuberculose, que estão adoecendo anualmente. E aí Manaus e Rio de Janeiro sempre vem encabeçando essa lista de municípios com maior incidência. Por diversos fatores, um dos principais fatores é o abandono ao tratamento. A gente ainda convive com uma alta taxa de abandono ao tratamento no município. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que essa taxa de abandono seja até 5% dos casos, e hoje Manaus está com uma taxa de abandono em torno de 18%, né? Mais de 3 vezes essa taxa preconizada pela Organização Mundial de Saúde. E uma pessoa que abandona esse tratamento, ele acaba continuando esse ciclo de transmissão na comunidade e na localidade em que ele convive, né? Seja na escola, seja na igreja, seja no seu local de trabalho, ela está ainda transmitindo a doença. Uma pessoa que abandonou o tratamento ou que não foi diagnosticada precocemente, estima-se que ela é capaz de infectar de 10 a 15 pessoas durante um ano, né? E isso vai virando uma bola de neve de casos, né? Cada ano em Manaus vem convivendo com o maior número de casos de tuberculose. Nós temos, a cada ano, diagnosticados cerca de 2.500 novos casos no município, casos novos, fora aqueles casos que abandonaram e voltaram ao sistema de saúde, ou aqueles casos que até completaram o tratamento, mas em algum momento a infecção foi reativada, que são os casos de recidiva, né? Esse cenário de um grande número de casos com uma alta taxa de abandono também leva, consequentemente, ao maior número de óbitos pela doença. De uma doença que a gente já sabe todo o seu processo do diagnóstico, uma doença que, se feito o tratamento corretamente, a gente obtém a cura em 100% dos casos. Então, é uma doença que a gente precisa ter uma atenção especial dentro do sistema de saúde, principalmente nessa questão de fortalecimento do processo de adesão, né? A tuberculose ainda é uma doença que revela desigualdades socioeconômicas importantes nos locais em que ela tem casos, né? Então, as localidades ou os municípios com maior desigualdades socioeconômicas são aqueles municípios, consequentemente, que têm o maior número de casos de tuberculose. E aí isso não é somente para a tuberculose, né? Qualquer doença infecto-contagiosa, geralmente nessas populações que sofrem maior desigualdade, tem o maior índice dessas doenças. E aí, juntando esses fatores, a gente precisa ter estratégias mais efetivas para esse acompanhamento. E uma dessas estratégias hoje é o telemonitoramento desses casos de tuberculose, que essa equipe, que essa pessoa que foi diagnosticada vai contar com uma equipe de apoio formada por vocês, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, para auxiliar nesse processo de adesão.
e aí tentar identificar barreiras que essa pessoa possa estar enfrentando, seja barreiras sociais, seja barreiras nos serviços de saúde, para a gente tentar eliminar essas barreiras. O Brasil tem assumiu um compromisso com a Organização Mundial de Saúde, né? E elaborou um plano nacional pelo fim da tuberculose com esse problema em saúde pública, né? O Ministério tem uma visão do Brasil livre da tuberculose e tem algumas metas específicas para isso, né? A gente tem uma meta em relação à incidência de casos, de reduzir o coeficiente de incidência, que é coeficiente de incidência diretamente proporcional ao número de casos que eu estou diagnosticando ano a ano. Então, reduzir esse coeficiente de incidência da tuberculose em 90% em relação ao ano de 2015 e reduzir também o número de mortes por tuberculose em 95% também relacionado ao ano de 2015. E isso tudo até 2035. Então, em 2035, o Brasil quer chegar a um coeficiente de incidência de 10 casos por 100 mil habitantes e no número de óbitos, de mortes por tuberculose para menos de 230 casos ao ano. E aí, se a gente relembrar um pouquinho do nosso slide anterior, né? Então, esse é um desafio muito maior ainda para Manaus. Manaus, como eu falei, tem uma incidência de 100 casos a cada 100 mil habitantes. Então, para a gente conseguir reduzir para 10, a gente vai precisar de esforços de todos os setores, não somente da área da saúde, porque é uma doença que envolve vários tipos de assistência, de secretarias, envolve a educação, envolve o serviço social, envolve a questão da segurança pública, infraestrutura. Então, a gente vai precisar fazer um movimento bem maior para a gente conseguir chegar nessas metas que o Ministério propõe. E também em relação aos óbitos, né? Manaus, somente nos últimos anos, tem registrado uma média de óbitos por tuberculose, em torno de 100 casos, 100 óbitos por ano. Então, se a gente pensar aqui que o Brasil quer chegar em 230 casos no ano em todo o Brasil, então Manaus tem que correr muito ainda para a gente conseguir reduzir esse número de óbitos. E aí só consegue reduzir esse número se a gente fazer o diagnóstico precoce, detectar precocemente esse caso, vincular esse caso ao serviço de saúde, principalmente na atenção primária, evitar com que esse caso já seja diagnosticado via hospitalar, em serviços de pronto atendimento ou serviços de internação. Para alcançar essas metas, o Ministério tem alguns pilares elaborados, pensados estrategicamente, que um é o pilar da prevenção e cuidado integrados, centrados na pessoa com tuberculose, e aí a parte da assistência mesmo, do diagnóstico, do tratamento e das estratégias de adesão. O pilar 2 são políticas arrojadas e sistemas de apoio, que aí é o envolvimento de todas as governabilidades que estão envolvidas nesse processo do adoecimento e tratamento da tuberculose. E aí a gente coloca sempre um dos principais uma das principais políticas que a gente ainda precisa implementar em Manaus é a questão do apoio social, dessa rede de suporte social para o paciente de tuberculose. Né? O paciente de tuberculose, geralmente, um dos principais, uma das principais barreiras que ele enfrenta e acaba levando para o serviço de saúde é a questão da alimentação, do transporte, né? A pessoa que já não tem uma boa alimentação, não tem uma alimentação adequada, nesse momento ele é acometido pela tuberculose, então essa situação financeira da família, do doente, fica muito mais comprometida. E aí precisa desse apoio nesse momento do governo, né? Das esferas governais, para que ele possa superar esse momento.
E aí essas políticas de suporte social aí não pode ser reduzido somente àquele processo no momento do adoecimento do paciente, né? O paciente já vinha com essas desigualdades sociais e econômicas, e a tuberculose somente mostrou ali ou evidenciou ainda mais essas condições, né? E aí essas políticas têm que ser continuadas para além do tratamento da tuberculose. E os sistemas de apoio, que é justamente a estratégia de telemonitoramento, né? De ter um serviço a mais, oferecer um serviço a mais para esse paciente, um canal de comunicação, um apoio a mais dos profissionais para que possa criar um vínculo maior e esse paciente se sentir mais à vontade durante o tratamento. E o terceiro pilar é as pesquisas, né, a intensificação das pesquisas e inovações. A gente vai ver mais na frente que a gente avançou muito em relação ao diagnóstico da tuberculose, mas quando a gente pensa no tratamento da tuberculose, que ainda é um tratamento longo, de ali no mínimo 6 meses, de medicações diárias, de 2, 3, 4, 5 comprimidos em jejum pela manhã, a gente ainda coloca que esse é um tratamento dificultoso para o paciente. Então, a gente precisa, as pesquisas e as inovações precisam avançar muito mais nessa parte do tratamento. Né? Precisa diminuir esse tempo, precisa de novas medicações, para que esse paciente saia de um tratamento ali talvez de 6 meses para de 4 meses, 3 meses, 2 meses, que possa ter um processo mais facilitado de medicação. E aí a gente está, como a gente trabalha na atenção primária à saúde, principalmente as medicações da tuberculose são medicações orais. Se a gente pensar no serviço de referência secundária e terciária, que ainda trabalha com medicações injetáveis, seja intramuscular, endovenosa, esse processo ainda é muito mais complicado. Então, o paciente já está no serviço especializado, já é um paciente, na grande maioria de casos, de difícil adesão, que agora, em vez de tomar medicamento oral, ele vai ter que tomar os parenterais. E aí, esse processo de adesão é muito... Essa rede de suporte social, esse apoio dos serviços de saúde, não só de onde ele está fazendo tratamento, mas de todo o sistema de saúde, precisa ser muito, muito mais organizado. Então, os pontos chaves quando a gente fala em tuberculose, né? A tuberculose é a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Ela ocorre a partir da inalação de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro da pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea. E aí está o nosso principal ponto. Tá? A transmissão da tuberculose ocorre somente quando essa pessoa está com a tuberculose pulmonar ou laríngea com escarro, com exame de laboratório positivo. Tá? Então, quando ela tosse, fala ou espirra, ela está jogando essas partículas contendo os bacilos no ar, e a pessoa sadia em contato com essas partículas pode se contaminar. Tá? Esse contato e essa proximidade com o paciente caso-fonte, ela não é imediata, né? A infecção ela não ocorre imediatamente após o contato. Ela precisa de um tempo necessário, um convívio necessário para que ela possa ser contaminada. Então, estudos já relataram que a cada 100 pessoas que são expostas a partículas, a esses bacilos contendo aos bacilos da tuberculose, somente 10% vai ser infectada nesse momento que tem esse contato de tosse, fala ou espirro, principalmente. Pacientes que têm outros tipos de tuberculose, que não a tuberculose pulmonar ou na laringe, eles não têm essa capacidade de transmissão. Então, tuberculose em outros órgãos do sistema, que é a tuberculose pleural, tuberculose hepática, tuberculose intestinal, ganglionar, eles não têm essa capacidade de transmissão.
pela tosse, pela fala ou pelo espirro. Eles não têm, nesse momento, essa capacidade de transmitir ou de continuar a transmissão da doença. E a principal fonte de infecção para as pessoas para as pessoas são essas pessoas que ainda não foram diagnosticadas, principalmente, né? A pessoa que está com a tosse, o sintomático respiratório, né? Que é essa tosse por 2 semanas ou mais, principalmente, independente ali da característica ou do aspecto dessa tosse, seja essa tosse seca, seja essa tosse produtiva, com sangue, sem sangue. A gente não se detém muito a característica da tosse, mas sim ao tempo da tosse. Então, tosse por 2 semanas ou mais é uma pessoa suspeita de ter tuberculose, principalmente na nossa cidade, que convive com essa alta incidência da doença. E essa pessoa que pode ser a fonte de infecção para as pessoas sadias, né, que ainda não foi diagnosticada com tuberculose, ou que até foi diagnosticada, mas ainda não iniciou o tratamento, e que está nessa fase inicial ainda do tratamento. Após o início do tratamento, geralmente com 15 dias da medicação, essa pessoa ela perde a capacidade de transmissão. Então, se você inicia o caso de tuberculose pulmonar com escarro positivo, quando a gente vai fazer o novo escarro, daqui a 15 dias, geralmente esse escarro já vem negativo. Escarro negativo considera-se que essa pessoa não está mais transmitindo a doença. Tá? Mas a certeza, sempre a gente trabalha com a certeza, né? A certeza que ela não vai estar mais transmitindo após o exame de escarro. Porque tem pessoas que mesmo após o início do tratamento, fez 15 dias, um mês de medicação, pela carga bacilar, pelo número de bacilos que ela iniciou o tratamento, muito bacilo, ainda não conseguiu diminuir essa carga de bacilos no seu organismo, ainda consegue eliminar poucos bacilos após o mês, mas ainda está eliminando, ainda tem algum risco de transmitir essa doença na comunidade. Em Manaus, assim, 86% dos casos de tuberculose são casos novos da doença, né? São casos de pessoas que nunca tiveram tuberculose, estão adoecendo a cada ano pela doença. E desses casos novos, 75% são casos de tuberculose pulmonar ou tuberculose laríngea, confirmado pelo laboratório, tá? Principalmente pelo exame de escarro. Hoje a gente vai conversar um pouco mais na frente sobre a rede de diagnóstico de tuberculose no município, mas a rede de diagnóstico está bem estabelecida. A gente tem vários postos de coleta desse exame de escarro na cidade de Manaus, seja esse paciente suspeito identificado na atenção primária, seja ele identificado em atenção secundária, nas policlínicas ou no serviço terciário, né? Então, em qualquer ponto que ele chegue com sintomas de tuberculose ou suspeita de tuberculose, ele vai conseguir fazer esse exame de escarro. É lógico que o ideal é sempre que esse primeiro acesso dele seja na atenção primária, né? Essa primeira procura dele seja na atenção primária. A atenção primária que é o ordenador que organiza essa rede de atenção à pessoa com tuberculose no município. E aí a gente colocou como é que está organizada a rede de diagnóstico no laboratório da Censa, né? Nos laboratórios da Censa, no Censa Manaus, Secretaria de Saúde de Manaus. Hoje, cada distrito de saúde tem seu laboratório distrital, sul, leste, norte e oeste. O distrito rural não tem um laboratório específico ali para a zona rural, mas ele distribui as suas amostras de escarro dentro dos laboratórios da área urbana, principalmente ali no laboratório distrital norte. Ele geralmente recebe essa amostra da área rural. Na área urbana, como é que funciona esse posto de coleta, né? A gente tem 97 postos de coleta espalhados pelo município, postos de coleta de escarro. Então, tem
geralmente unidades grandes que tem postos de coleta de exames de laboratório de modo geral, também funciona como posto de coleta de escarro. E esse posto de coleta de escarro funciona durante o funcionamento da unidade. Então, o paciente pode chegar nesses postos de coleta pela manhã ou pela tarde, que ele vai conseguir entregar esses carros na unidade, justamente para a gente trabalhar sempre com a oportunidade do diagnóstico, né? Às vezes o paciente passa o dia trabalhando ali, a manhã toda trabalhando, e só consegue ir à unidade pela tarde, e aí, nesse momento que ele está na unidade, se a unidade tem postos de coleta, a gente orienta que o posto receba esse material. A gente tem alguns postos itinerantes, né, principalmente no leste, no oeste e no norte, né? Então tem uma rota específica para esses postos itinerantes, principalmente naquelas unidades que não tem posto de coleta, então o paciente pode deixar nessas unidades. E no oeste, hoje a gente tem uma especificidade que todas as estratégias de saúde da família também funcionam como posto de coleta para escarro. Tá? Por mais que ele não faça, não colete exames laboratoriais, né, de hemogramas e outros exames de laboratório, mas os funciona como posto de coleta para escarro. E aí essa estratégia recebe o escarro desse paciente e aciona o laboratório. Olha, laboratório, eu tenho um escarro aqui que o paciente deixou na minha unidade e tem uma rota específica para recolher essa amostra de escarro, né? Isso são estratégias da zona oeste. E na zona rural também, apesar da logística da zona rural ser uma logística um pouco mais complexa, todas essas unidades da zona rural também funcionam como posto de coleta para escarro, né? Para posto de coleta para o exame de escarro, seja essa unidade situada na área ali do terrestre, né, na AM ou na BR, se o paciente é da zona rural, pode deixar os carros nessas unidades, sejam em unidades da zona na área fluvial, né? A gente tem hoje duas unidades básicas de saúde fluvial, que fazem viagens a cada 15 dias nessa comunidade. Se identificar o sintomático nessa comunidade, tem um caso de tuberculose que precisa fazer o exame de escarro para controle, as UBS fluviais conseguem recolher, e onde a UBS fluvial não recolhe, mas que tem uma unidade básica de saúde rural, essa unidade básica de saúde tem seus dias fixos ali para recolher essas amostras de escarro. Então, diagnóstico, posto de coleta, onde fazer esse exame de escarro, hoje o município não tem essas dificuldades de acesso ao diagnóstico. E a gente sempre orienta também que para fazer e para solicitar o exame de escarro, hoje qualquer profissional de saúde, qualquer trabalhador de saúde da Ascensa pode fazer esse exame de escarro, solicitar esse exame de escarro. A gente não reduz essa solicitação à figura do médico ou do enfermeiro, né? Se o técnico se sente seguro na questão da suspeição da tuberculose, suspeitou desse sintomático, ou acesso durante sua visita domiciliar, suspeitou que esse paciente é um paciente de tuberculose, que ele precisa fazer um exame de escarro, ele pode estar direcionando para os profissionais de nível superior, mas se sentir seguro também, ele pode fazer essa solicitação de exame de escarro. E aí o laboratório recebe essas amostras tranquilamente, essas requisições tranquilamente, não tem barreiras em relação a qual profissional solicitou o exame. Justamente para a gente facilitar, às vezes, muitas vezes, principalmente em estratégia da família, que eu tenho somente uma equipe, que às vezes o médico não está na unidade, por licença, por férias ou por outras questões, e o enfermeiro está de licença também, por férias. Eu
o técnico pode assumir essa responsabilidade de estar solicitando esse exame de escarro, ou a CS também está assumindo essa responsabilidade. Que a responsabilidade de identificação desse sintomático é de toda a equipe, né? A gente sempre trabalha no sentido de toda a equipe ser capacitada para identificar esse sintomático. Então, após a identificação, esse processo de solicitação é o mais simples que existe. Dentro da rede Sensa, após essa solicitação do exame de escarro, nós temos alguns exames que são feitos nos laboratórios de bacteriologia dos nossos laboratórios distritais, tá? Então, nós temos hoje a baciloscopia de escarro, tá? Que é desde quando o diagnóstico da tuberculose foi instituído, a baciloscopia de escarro sempre foi um meio importante para esse diagnóstico, né? A baciloscopia de escarro é aquele exame em que o técnico vai pegar o escarro, vai fazer um preparo dessa amostra de escarro, né? Passar numa lâmina ali, visualizar no microscópio, ver se consegue, se identifica algum bacilo de tuberculose nessa lâmina preparada para o escarro. Essa baciloscopia ainda serve para o diagnóstico, mas não é mais nosso principal exame para diagnóstico. Se vocês forem relembrar até um pouquinho de tempo atrás, até antes ali de 2014, nós precisávamos de 2 amostras de escarro para a gente confirmar o diagnóstico de tuberculose. Então, o paciente entregava um exame de escarro no dia, no outro dia ele tinha que voltar na unidade para entregar um novo exame de escarro no laboratório, analisava essas 2 amostras, e aí se eu tivesse 2 amostras positivas para a baciloscopia, para o BAR, a gente iniciava o tratamento desse paciente, tá? E aí, geralmente, o paciente tinha que coletar esse exame de escarro em jejum, pela manhã, ao acordar, e isso tinha um atraso nesse diagnóstico, né? Porque se o meu primeiro exame de escarro fosse positivo, mas o segundo fosse negativo, eu tinha que fazer o exame, então esse paciente já não ia mais 2, ia 3 vezes na unidade de saúde e a 4ª vez depois para a gente fazer o diagnóstico, tá? Então, hoje a baciloscopia de escarro diminuiu o número de realizações dele na Sensa, porque a gente tem trabalhado com teste rápido molecular. Tá? O teste rápido molecular é um exame de PCR em tempo real, para essa mesma amostra de escarro. Tá? O processo de coleta de amostra de escarro não mudou, então o paciente vai entregar o escarro no posto de coleta e o laboratório vai fazer ali o teste rápido molecular. Identificou já no teste rápido molecular que tem traços de DNA, ou tem DNA compatível com a micobactéria tuberculose, esse paciente não precisa fazer o segundo exame ou o terceiro exame, já pode iniciar o tratamento para tuberculose em um tempo oportuno. Além do teste rápido e da baciloscopia, a gente também tem a cultura de escarro. Independente ali do profissional de saúde ter solicitado ou não o exame de cultura, todo escarro hoje na prefeitura é feito cultura desse exame. Então, após o teste rápido molecular, após a baciloscopia, o laboratório vai fazer o cultivo dessa amostra de escarro. Esse cultivo, essa cultura é feita justamente para os casos em que o teste rápido molecular, a baciloscopia deu negativa, e em alguns casos, em cerca de 3% dos casos, a gente identifica a bactéria por meio dessa cultura, porque aí passa ali de 30 a 60 dias em um dia específico para crescimento, e nesse período pode crescer ali alguma colônia
do complexo da tuberculose. E aí, esse paciente, lá com 60 dias ou com 30 dias, o laboratório identificar que é um escarro, é uma cultura positiva, esse paciente é a vigilância em saúde do distrito avisa o paciente para ele retornar à unidade, para que ele possa iniciar o tratamento. Além desses 3 exames principais, hoje, como eu falei, o principal é o teste rápido molecular, 85% dos pacientes vão fazer o teste rápido molecular, outros, por algumas questões, pela amostra de escarro, pelo escarro, o volume que ele entregou no post-coleta ser baixo, não ser tão adequado, vai fazer baciloscopia, mas cultura, 100% desses pacientes vão fazer cultura. Além desses 3 exames, nós temos o raio-x, né, radiografia de tórax. Essa radiografia de tórax é um exame complementar, né, para o diagnóstico da tuberculose. Ele não vai servir como exame principal, mas se o paciente fez o teste rápido molecular, fez a baciloscopia, fez a cultura, mesmo assim, deu tudo negativo, mas mesmo assim ele continua com sintomas da tuberculose, tem história epidemiológica, tem um contato próximo, faz um exame de escarro, se ali o médico visualizar imagens suspeitas ou sugestivas de tuberculose, a gente pode iniciar por esse critério, tá? Pelo critério de imagem. Tem alguns padrões ali na radiografia que a gente pode identificar e pode ter certeza ali que realmente é tuberculose, principalmente caverna, né, que é o que está aparecendo na imagem. Se vocês forem ver do lado esquerdo aqui, a gente tem uma área de caverna bem grande, então isso é uma imagem bem característica da tuberculose. Até um paciente já possivelmente está com uma tosse prolongada, possivelmente pode estar com hemoptise, escarro com sangue ou não, porque já tem uma área de lesão bem extensa. Mesmo que o médico ali, o primeiro exame que ele pediu não foi o teste rápido molecular, não foi escarro, ele pediu o raio-x. Nesse raio-x já veio o exame, ele já conseguiu visualizar a imagem sugestiva de tuberculose. Esse paciente precisa fazer o teste rápido molecular, tá? O exame de escarro, porque no teste rápido molecular, além de identificar que é um paciente com tuberculose, confirmar pelo laboratório esse resultado, o teste rápido molecular também identifica se aquela cepa de bacilo tem alguma resistência à medicação, tem resistência à rifampicina, que é uma medicação que ele vai usar durante todo o tratamento. Tá? Então, se ele tiver alguma resistência a essa medicação, ele já nem consegue, ele já não é nem indicado a iniciar o tratamento na atenção primária à saúde. Ele tem que ir para um serviço de referência secundária ou terciária. Tá? Então, por mais que eu tenha certeza do exame, do diagnóstico pelo exame de imagem, eu preciso fazer um exame de escarro para esse paciente. E aí, o último exame é o teste tuberculínico. O teste tuberculínico é o chamado PPD, é uma prova, é um exame em que ele vai... É um exame em que verifica se essa pessoa teve algum contato com alguém que teve tuberculose, e nesse contato ele foi infectado, e se ele tem uma resposta imunológica a essa infecção, tá? O teste tuberculínico não necessariamente quer dizer um teste tuberculínico positivo, não necessariamente quer dizer que esse paciente é um paciente com tuberculose, mas sim que esse paciente foi infectado pelo bacilo. E aí, nesse momento da infecção, nesse momento que ele fez o teste tuberculínico, aí vai ter que complementar com outros exames, a história clínica, ou sinais e sintomas, para decidir se nesse momento é viável iniciar o tratamento da tuberculose ou não, juntar o teste tuberculínico, principalmente com raio-x, para ver se a gente consegue tratar esse paciente. Por quê? Porque às vezes eu posso estar infectado, e principalmente o profissional de saúde é infectado durante o seu processo de assistência ali ao paciente, mas ele não está com doença ativa no momento. Ele está infectado, o sistema imunológico está conseguindo controlar
o bacilo ali no organismo e nunca pode desenvolver a tuberculose durante a sua vida, tá? Mas também pode ser que esteja infectado e daqui mais para frente, daqui 1, 2, 3 anos principalmente, ele adquira alguma outra condição em que essa resposta imunológica fique fragilizada. E aí a nossa principal condição hoje é a população vivendo com HIV, diabetes, são pessoas que vão iniciar algum imunossupressor, e aí nesse momento em que o sistema imunológico é fragilizado, ele pode passar dessa condição de infecção para a doença ativa, para a tuberculose ativa. E aí, como está organizada a rede em Manaus de atenção à tuberculose, né? Então, a APS é o principal serviço, né? É o serviço que mais acompanha casos de tuberculose na cidade, e a gente quer que continue assim. A gente precisa ainda, na verdade, aumentar muito mais esse acompanhamento na APS. A gente vê no processo que a APS realmente está sendo o protagonista no diagnóstico e no tratamento desses casos. A APS ela vai cuidar principalmente desses casos de tuberculose pulmonar ou laringe, com confirmação de laboratório. Também os casos encaminhados ou transferidos dos serviços de referência, né? Principalmente aqui esses que estão em cima nos slides dos hospitais, do Cardoso Fonte, do AFMT e do Araújo Lima. São esses serviços, esses casos que podem ser encaminhados à atenção primária. E também vai fazer esse atendimento compartilhado com as referências, por mais que esse paciente esteja na referência secundária ou terciária, a APS precisa fazer esse atendimento compartilhado. E aí a gente também tem os hospitais das SPAs que fazem parte da rede, que aí eles vão fazer os diagnósticos de casos não captados na atenção primária, né? A gente ainda tem uma cobertura de atenção primária considerado baixo, né? Os últimos dados que eu tive acesso está em torno de 60% de cobertura da atenção primária à saúde em Manaus. Então a gente tem 40% da população que não tem acesso a não tem acesso à atenção primária, ou não é coberto pela atenção primária, e acaba que o diagnóstico dele é feito em SPA, hospital. Às vezes a facilidade também de atendimento é maior em hospital SPS, principalmente naquela população em que trabalha o dia todo, pega no trabalho às 7 da manhã e sai às 19 da noite. Por mais que nós tenhamos UBS com horário ampliado, que atende até 9, 10 da noite, esse paciente prefere já procurar o hospital, e geralmente esse paciente que trabalha o dia todo, quando essa tosse ainda não está incomodando, ele está trabalhando normalmente. E aí, quando tem algum outro sinal associado grave em relação à tuberculose, ele vai procurar o serviço. E os casos que necessitam de internação, né? Seja internação por tuberculose, que às vezes quando é diagnosticado a tuberculose, o paciente já está numa situação que precisa de acompanhamento da equipe de internação, ou também a internação por outras causas, né? A gente tem visto muito paciente vivendo com HIV que precisa ser internada nesse período que descobriu a tuberculose, paciente que está com diabetes ou alguma outra condição crônica que ali nesse momento do diagnóstico da tuberculose está descontrolada, que precisa de uma atenção hospitalar. Então os hospitais SPAs hoje fazem esse serviço, fazem parte da rede abordando esses serviços. Nós temos a Policlínica Cardoso Fonte, que por muitos anos foi o principal serviço em relação ao diagnóstico e tratamento da tuberculose. Então, a gente ainda tem no imaginário da população, principalmente da população um pouco mais antiga,
que o Cardoso-Fontes é o que vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, muitas vezes, esse paciente, que é um paciente que devia procurar primeiro atenção primária, ele já vai procurar o Cardoso-Fontes direto, nem procura BS, nem estratégia, porque está no imaginário dele ainda que o Cardoso-Fontes é a instituição que vai resolver essa sua dificuldade. Seja porque algum tio, mãe, avó, alguma pessoa da família já tratou lá e aí também é orientado a procurar lá. Mas também muitos profissionais de saúde encaminham esses pacientes, que é um paciente da atenção primária, desconhece essa rede, né? Desconhece que a atenção primária tem que ser o ordenador da assistência e em vez de encaminhar esse paciente, que é um paciente sintomático, suspeito para a atenção primária, encaminhe para o Cardoso-Fontes, tá? Mas no Cardoso-Fontes, quais são os casos que vão ser acompanhados, tá? Casos de resistência à medicação, casos que precisam de esquemas especiais de tratamento, principalmente paciente que começou diálise ou hemodiálise, paciente nefropata, paciente que tem alguma outras condições, principalmente reumatológicas ali também, precisam fazer um esquema especial de medicação. O Cardoso-Fontes vai acompanhar. As tuberculoses extrapulmonares, que hoje 10% dos casos de Manaus são tuberculoses extrapulmonares, também hoje o Cardoso-Fontes está acompanhando. E aquela tuberculose sem confirmação de laboratório, né? Fez o exame de descarro, não confirmou pelo descarro. O médico ali da atenção primária viu uma imagem sugestiva, mas não tem certeza que se é tuberculose, ele pode encaminhar esse paciente para o Cardoso-Fontes. Hoje, o que o Cardoso-Fontes está fazendo? Está avaliando esse paciente e está confirmando ou não o diagnóstico da tuberculose. E aí, nessa confirmação ou nessa confirmação da tuberculose pulmonar, com escarro negativo, ele está encaminhando, devolvendo esse paciente para a atenção primária, porque o principal já foi feito, né, que é o diagnóstico. Então, já viu o diagnóstico e depois ele encaminha esse paciente para a atenção primária. Nós temos a Fundação de Medicina Tropical e a Fundação Alfredo da Mata e os serviços de atenção especializada ao paciente vivendo com HIV da Prefeitura de Manaus. Então, essas instituições ou esses serviços são responsáveis pelo acompanhamento da co-infecção tuberculose e HIV. Na Rede Ciência, nós temos hoje 4 SAIs, né? Cada zona urbana tem um SAI disponível para fazer esse atendimento desse paciente que é HIV e quando ele descobre que é tuberculose, esse paciente tem que ser manejado preferencialmente dentro dessas instituições, né? A Alfredo da Mata tem um serviço, um SAI dentro dele, o Tropical é a referência, o paciente vivendo com HIV hoje. E por que precisa fazer nesse serviço? Porque o paciente TB-HIV ele tem que fazer a terapia antirretroviral nesse momento, tem que ter uma maior adesão à terapia antirretroviral nesse momento do diagnóstico da tuberculose. Então, a medicação da tuberculose só vai ter efetividade se ele estiver fazendo uma terapia antirretroviral corretamente. E isso precisa estar casado, precisa estar sendo feito, acompanhado no mesmo serviço. Eu não posso... É ruim para o acompanhamento desse paciente ele estar fazendo acompanhamento dessas doenças em serviços diferentes, né? Fazendo acompanhamento de tuberculose na PS, na atenção primária e o HIV lá no Tropical ou em algum outro SAI. Porque esses tratamentos precisam se conversar, às vezes tem algumas interações da terapia antirretroviral, precisa fazer o ajuste da dose por conta da medicação da TB, e aí, estando no mesmo serviço, esses tratamentos são visualizados melhor e feito esse ajuste com mais celeridade. E aí a gente tem um outro serviço, que é o Araújo Lima, o ambulatório Araújo Lima, que acompanha hoje, tem um serviço de pneumologia lá do ambulatório, que acompanha os pacientes que foram internados ali no hospital, que foram diagnosticados com tuberculose. Então, são
esses pacientes egressos de internação lá da COGV, e também as tuberculoses pulmonares também vão acompanhar nesse serviço de pneumologia ou pacientes até pulmonares com confirmação, sem confirmação de laboratório. O fluxo de atendimento desse paciente na rede de atenção primária vai ser nesse modelo que a gente está apresentando no slide. Ele é um tratamento, o tratamento da tuberculose é de no mínimo 6 meses, como a gente já conversou, e dependendo do mês de tratamento, ele tem alguns serviços ou algumas ações que a equipe de saúde tem que fazer com esse paciente. Então, no momento do diagnóstico, ali no primeiro mês, no início do momento do diagnóstico, a equipe de saúde vai ter que notificar esse caso, preencher a ficha de notificação e mandar para o distrito de saúde. Então, esses casos que estão chegando para o telemonitoramento, na plataforma do telemonitoramento, são justamente esses casos que foram notificados no SINAM. E aí a notificação tem que acontecer em qualquer serviço. Tá? No momento do diagnóstico, essa notificação tem que ser feita, seja serviço de atenção primária, secundária ou terciária. E aí a gente tem um sistema específico para que essa notificação seja inserida. Diagnostiquei, notifiquei, eu tenho que fazer o tratamento imediato desse paciente, o início do tratamento imediato, tá? A recomendação do Ministério da Saúde é que após o teste confirmado de tuberculose, esse tratamento seja instituído em até 24 horas, tá? E isso na atenção primária é feito sem nenhuma dificuldade, né? O paciente chegou, está com exame positivo, ele já inicia, na maioria dos casos, né, em até 24 horas esse tratamento e em 95% dos casos em até 48 horas. E também a unidade precisa ter o seu registro no livro de acompanhamento de tratamento dos casos de tuberculose. Essa unidade, como é um paciente que é considerado paciente de condição crônica, a unidade tem que acompanhar e tem que ter estratégia de acompanhamento para esse paciente, para que esse paciente ou o tratamento desse paciente não se perca durante esses meses de acompanhamento. Tá? Que tem algumas fases, tem fases da medicação, que eu preciso estar atento em relação a essas mudanças. Então, o profissional tem que ter esse registro adequado, esse monitoramento adequado, para que eu não possa causar nenhum prejuízo a esse paciente. No momento do diagnóstico, no primeiro mês, também é recomendado que esse paciente faça o teste para HIV, teste rápido de HIV, e aí se já vai fazer o teste rápido de HIV, já faz o combo ali, né, HIV, sífilis e hepatite, né, aproveitar a oportunidade também para o diagnóstico das outras infecções sexualmente transmissíveis. Do segundo ao sexto mês, né, esse paciente tem que ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. A liberação da medicação, geralmente, orientamos que essa medicação seja feita por meio do tratamento diretamente observado, principalmente nas estratégias de saúde da família, que o ACS consiga acompanhar esse paciente. Se não conseguir ir todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, esteja acompanhando esse paciente para ver se ele está tomando medicação, se não tem nenhuma reação adversa, se ele está tomando o número de comprimidos corretos, se ele está fazendo os exames de acompanhamento mensalmente, e se os contatos desse paciente já foram investigados para tuberculose ou para infecção latente. E aí esse processo é todo mês, do segundo, do primeiro mês, na verdade, até o sexto mês. Na atenção primária à saúde, a medicação, ela vai chegar, é uma medicação que não está... É um componente estratégico da farmácia,
Mas assim, ele não está disponível aleatoriamente para o paciente chegar lá, chega com uma receita de tuberculose e pega em qualquer farmácia. Tá? Essas medicações são direcionadas e são específicas para cada paciente. Tá? Então, a partir da notificação desse caso, pelo profissional que diagnosticou o caso, seja médico, seja equipe de enfermagem, essa notificação segue para o Distrito de Saúde. Dentro do Distrito de Saúde, a área técnica da tuberculose vai avaliar o caso, vai validar se esse caso realmente é de tuberculose, vai qualificar essa ficha de notificação, inserir no sistema de informação e solicitar essa medicação da assistência farmacêutica. Aí a assistência farmacêutica ela tem também sua planilha de monitoramento e libera essa medicação nominal para a unidade de saúde. Tá? Então, aqui abaixo tem um modelo de cautela, né, que essa medicação vai chegar na unidade de saúde, então tem aqui é nominal, né, que, por exemplo, nesse caso é o OMAR, então o paciente, a medicação vai chegar para o seu OMAR, e aí a equipe de saúde tem que ter uma estratégia de fazer o controle dessa medicação desse paciente. E a dispensação, como eu falei, preferencialmente TDO, se for estratégia de saúde da família, se for unidade básica de saúde, a dispensação a cada 7 dias ou no máximo a cada 15 dias. E aí isso é uma das coisas que os operadores do serviço do telesaúde têm que estar atento. Tem que perguntar para quantos dias ele recebeu a medicação. Porque se esse paciente recebeu uma medicação, a gente já pegou, por exemplo, casos que o paciente foi na unidade de saúde e recebeu 2 meses de medicação e levou um mundaréu de medicação de tuberculose. E aí esse paciente tomou a medicação os 2 meses, era um paciente disciplinado, mas ele só teve um retorno na unidade de saúde com 2 meses. E aí, nesses 2 meses, ele poderia ter alguma complicação, uma mudança de faixa de peso, ele precisa fazer exame de acompanhamento, e a unidade de saúde não estava fazendo isso. Então, na identificação, na ligação, no contato com esse paciente, se vocês identificarem isso, vocês precisam acionar a equipe de tuberculose por meio do fluxo, que vai se apresentar mais na frente, para que a gente possa fazer esse ajuste lá na unidade de saúde. Porque se era um paciente que estava tomando a medicação, mas se fosse um paciente que não estivesse tomando a medicação, a unidade de saúde só ia sentir falta dele daqui a 2 meses, quando ele tinha que retornar para pegar a medicação. E aí, se ele não retornasse, se ele já tivesse parado de tomar a medicação por mais de 30 dias, a gente não tinha nem mais ação para fazer com esse paciente em relação a esse tratamento. Ele ia ter que reiniciar o tratamento novamente. Então, isso é uma das coisas que precisam estar atento nesse contato com o paciente. O tratamento da tuberculose ele é dividido em 2 fases, né? Na fase intensiva e fase de manutenção. A fase intensiva, o objetivo dela é reduzir a transmissibilidade, a morbidade e a resistência adquirida pela redução da população bacilífera. Nessa fase intensiva é trabalhado 4 medicações, 4 antibióticos nesse paciente, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. Essas medicações numa dose fixa combinada, então não são doses separadas dessa medicação, são doses combinadas ali, dos 4 antibióticos em um mesmo comprimido. E aí, de acordo com a faixa de peso, tem um número de comprimidos corretamente para ele tomar. E nós temos a segunda fase, que é a fase de manutenção, que aí são 2 antibióticos, também em dose fixa combinada. E o objetivo é eliminar os bacilos persistentes, proporcionando uma cura efetiva e duradoura da doença. Então, na primeira fase, eu vou diminuir o número de bacilos consideravelmente nesse meu paciente, mas, no entanto, alguns bacilos podem continuar persistentes nessa pessoa em tratamento. E aí, para eu ter uma cura efetiva
fazer os 4 meses restantes, porque se ficar um bacilo ali vivo, ativo, viável no organismo, ele vai começar a se multiplicar novamente, e daqui a um tempo essa pessoa vai voltar no serviço de saúde com a doença ativa novamente. Tá? E todo mês a gente tem que fazer o exame de controle para esse paciente, né? O exame de escarro, para que a gente tenha, a equipe de saúde tenha uma segurança que esse tratamento está sendo feito de modo efetivo e correto. Em relação ao esquema de tratamento, nós temos hoje 2 esquemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Nós temos o esquema básico de adolescentes com 10 anos ou mais, que é o mesmo esquema de tratamento do adulto, né? Adolescentes de 10 anos ou mais e adultos. Tempo mínimo de tratamento 6 meses, né? 2 meses de fase intensiva, com os 4 antibióticos, e 4 meses de fase de manutenção com os 4 antibióticos, com os 2 antibióticos, rifampicina e isoniazid. E aí, de acordo com o peso, tá? Importantíssima a questão do peso quando eu estou fazendo contato com esse paciente de tuberculose, tá? A orientação é que toda vez que esse paciente vá à unidade de saúde, ele seja pesado, justamente para a gente evitar a questão de superdosagem da medicação. O paciente que tem, por exemplo, aqui 50 quilos e está tomando 4 comprimidos ou 5 comprimidos. E também paciente, por exemplo, que tem 50 quilos que aí está tomando 2 comprimidos. A gente tem que garantir esse número de comprimidos para poder ter efetividade e eficácia no tratamento. E aí a atenção especial a esses pacientes que estão no limiar das faixas, né? O paciente que na última consulta estava com 49 quilos. E aí, quando ele for comparecer, a gente precisa pesar, porque ele pode ter aumentado para 51 comprimidos, aí já muda a questão da medicação. E aí, se vocês identificarem também no contato com esse paciente que o número de comprimidos que ele está tomando está incompatível com o peso que esse paciente está relatando, ou que o peso que esse paciente tem registrado no prontuário eletrônico, também a equipe de apoio ali da tuberculose, do telemonitoramento, a equipe de campo, precisa ser acionada para que a gente faça a orientação a esse paciente, a esse profissional de saúde, para que ele prescreva a quantidade correta da medicação. Então, não vai mudar o número de comprimidos, né, tanto na fase intensiva como na fase de manutenção, de acordo com o peso. E uma atenção aqui a esse peso acima de 70 quilos. Essa é uma mudança recente no programa de tuberculose. Não é tão recente, né? Na verdade, mudou em 2019, mas a gente vê algumas prescrições ainda que o paciente acima de 70 quilos, o profissional de saúde tem passado somente 4 comprimidos, porque era o esquema de tratamento antigo. Então, isso daqui também é um paciente que a gente tem que ter atenção. Então, esse esquema básico aqui vai servir para todas as formas da tuberculose, seja pulmonar, seja extrapulmonar, seja paciente com HIV ou sem HIV, com diabetes ou sem diabetes, imunodeprimido ou não. É o esquema básico, padrão para todo mundo. Qual vai ser a única diferença? As únicas exceções: tuberculose neuro-TB, né, que é a tuberculose meningoencefálica, ou tuberculose óssea, tuberculose osteoarticular, que ao invés de fazer 4 meses de medicação, ele tem que fazer necessariamente 10 meses de medicação aqui. Então, ao invés de fazer 1 ano, em vez de fazer 6 meses de medicação, ele tem que fazer no mínimo 12 meses de medicação. E geralmente esses pacientes são os pacientes, quando eles têm esse contato inicial na fase do diagnóstico da doença, é um paciente que está acamado, é um paciente que não consegue se comunicar direito com a equipe de saúde. Geralmente, neuro-TB principalmente é uma população também que está vivendo
com HIV, e a gente precisa ter um cuidado especial quando pegarmos essas situações de neuro-TB ou tuberculose óssea, principalmente na questão de como é que ele está pegando essa medicação na unidade, porque é um paciente, geralmente, no início do diagnóstico, é um paciente que está acamado ou que está internado. Se ele estiver acamado em casa, a gente e precisar de um apoio do serviço de saúde para pegar a medicação, para fazer uma visita, a gente também tem essa equipe de campo para que possa articular essas ações com esse paciente. Não é um número grande de pacientes, a gente não vai pegar toda hora paciente com neuro-TB ou tuberculose óssea, tá? É um número pequeno, mas podemos pegar essas situações. Somente apresentando as medicações, né? A gente tem aqui a medicação da primeira fase, que geralmente isso daqui não tem mudado muito recentemente. O paciente vai falar que é a medicação vermelhinho ou a medicação aquela grande, né? Um comprimido grande, geralmente é o comprimido da primeira fase. E aí, quando muda para a segunda fase, já é um comprimido melhor, é mais aceitável, ele não tem tanto efeitos ali da medicação de segunda fase. E aí temos o esquema de crianças menores de 10 anos também ali, são 6 meses de medicação, a única diferença é em relação à faixa de peso com o número de comprimidos, tá? E aí a gente vai deixar um POP para o serviço de telemonitoramento para esse acompanhamento, tanto da criança como dos adultos, para estar atento a essa faixa de peso. O Ethambutol aqui na primeira fase, para crianças, ele não vai entrar como um medicamento de primeira fase, por conta que ele pode desenvolver neuropatia periférica, né, nas crianças, nessa faixa, menores de 10 anos. Então, só vai entrar rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Esses comprimidos para crianças menores de 10 anos são comprimidos que é solúvel em água, tá? Não são comprimidos, não são cápsulas duras, então você coloca na água em torno de 5 a 10 ml os comprimidos, ele é fácil ali de dissolver na água e a criança pode tomar. O Ministério recomenda que seja até uma quantidade maior de água, ele recomenda 50 ml de água, mas aí, se for uma criança pequena, por exemplo, de 4, 7 quilos, ele não vai conseguir tomar 50 ml de água nesse período da medicação. Então, a gente orienta sempre e tem dado certo na prática ali de 5 a 10 ml de água para dissolver esses comprimidos. E a medicação infantil é essa forma de apresentação, um tablete prateado, né? A única diferenciação da primeira para a segunda fase, na verdade, é mais na caixa aqui. A primeira fase tem uma faixa, essa faixa rosa aqui, meio vermelha, e na segunda fase é uma faixa verde. Tá? Mas especificamente em relação à cartela, não vai ter diferença. Aí, em resumo, do que a gente já vem conversando, né, são esses procedimentos que a gente tem que estar atento, em que o profissional, a equipe de saúde tem que fazer esse paciente vivendo com tuberculose. E são esses procedimentos que, quando eu estou em atendimento com esse paciente no telemonitoramento, eu também tenho que verificar se a equipe está fazendo para o paciente, tá? Consultas a gente recomenda que seja consultas intervaladas, médico, enfermeiro, e aí as consultas médicas, principalmente aqui no segundo mês, no quarto e no sexto mês, que são meses críticos ali em relação ao tratamento, né? O segundo mês que está terminando a fase intensiva, vai começar a fase de manutenção, e aí precisa ter esse olhar médico, do profissional médico. O quarto mês, pode ser que nesse quarto mês ele tenha alguma
baciloscopia positiva, presente algum efeito adverso que precisa ser avaliado. E no 6º mês, que é o mês de cura desse paciente, que possivelmente ele vai estar terminando o tratamento. Aí a última consulta desse tratamento tem que ser com o profissional médico, o profissional médico possa atestar a cura desse paciente, seja por meio dos exames de descargo, seja pelo raio-x do paciente, realizado aqui no 6º mês. O teste do HIV, esse paciente, todo paciente diagnosticado com TB tem que fazer o exame do HIV, seja ele adulto, seja ele criança. Tá? Ele tem que fazer o teste do HIV e seja também ele tendo atividades, estando já em atividade sexual ou não, é orientado que esse paciente faça o teste, tá bom? Principalmente aqui no início do tratamento, no 1º mês, mas se não conseguir fazer no 1º mês, pode fazer ao restante dos meses. Seja esse teste rápido, seja o teste rápido para o HIV ou seja o teste sorológico. A avaliação da adesão, ver se esse paciente está tomando as medicações certas, no horário certo, o número de comprimidos corretos de acordo com o peso. E aqui algumas dificuldades não, algumas situações que a gente tem pegado ainda, que o profissional de saúde receitou ali 4 comprimidos para o paciente tomar, esses comprimidos têm que ser tomados todos juntos, em jejum ou 2 horas após o café da manhã. E aí o paciente foi para casa, com essa orientação, chegou em casa, apresentou alguma reação adversa e começou a fracionar essa medicação. Em vez de tomar os 4, por exemplo, de manhã após o café, e toma 2 de manhã e 2 à noite. Ou um de manhã, uma tarde e uma noite. E isso faz com que eu não tenha uma boa adesão à medicação, eu perca a eficiência da medicação e a eficácia da medicação, e é um paciente que pode adquirir resistência à medicação por conta desse uso inadequado, dessa manipulação inadequada da medicação. Então, observar sempre essa questão de quando ele está tomando, o horário que ele está tomando e a forma que ele está tomando, né? Se está tomando tudo junto, está tomando fracionado. Muitas das vezes o profissional até informa isso corretamente, tem essa orientação lá na unidade de saúde, mas quando chega em casa começa ouvir histórias, meu vizinho estava com tuberculose, tomou assim, assim, deu certo. Meu vizinho, ele não tomava 3 comprimidos, não tomava 5 comprimidos, não, ele tomava 4 comprimidos e curou. Tá? Então, esse paciente tem que ser orientado, tem que estar bem orientado que o comprimido é de acordo com o peso dele, tá? Independente se o vizinho dele estava tomando 3, 4, a mãe estava tomando 3, 4 comprimidos, tem que ser de acordo com o peso. Baciloscopia de controle, esse paciente tem que fazer a baciloscopia mensal de controle, principalmente nesses pacientes que são casos pulmonares, com confirmações de laboratório. No início do tratamento, raio-x de tórax também tem que realizar. Função hepática, renal e glicemia, fazer no início do tratamento. A gente tem acompanhado muitos pacientes com diabetes e tuberculose. Então, esse controle glicêmico durante a tuberculose é importante. Tá? Se a diabetes estiver descontrolada nesse momento que ele está com tuberculose, a medicação da tuberculose perde a eficácia ou diminui a eficácia da medicação da tuberculose, é um paciente que vai estender o tratamento para além de 6 meses. Em vez de tomar 6 meses, vai tomar possivelmente 9 meses de medicação, se eu não tenho esse controle adequado do diabetes. E muitas das vezes esse paciente tem até a diabetes dele está controlada até o momento do diagnóstico da tuberculose. Após a introdução dos medicamentos da tuberculose, a diabetes começa a dar algumas alterações, e aí tem uma recomendação do Ministério da Saúde que esse paciente já diabético, ele inicie
no momento, nesse período de tratamento da tuberculose, inicie insulinoterapia, né? Faça insulinas, o uso da insulina durante o tratamento da tuberculose, justamente para não ter esse descontrole. E aí, após o tratamento, ele pode voltar com as medicações orais da diabetes. Tá? E a avaliação de contatos também sempre é importante nós estarmos perguntando durante o contato no telemonitoramento, se os contatos, durante o contato do tele, se esses contatos, principalmente os contatos intradomiciliares, que moram no mesmo domicílio, já fizeram algum exame de rastreio para tuberculose. Tá? Seja exame de escarro, seja prova tuberculínica. Mais na frente a gente vai ver quais são os critérios de avaliação desses contatos, mas também temos que fazer essa pergunta durante o atendimento do telemonitoramento. Em relação às reações adversas desse paciente, que ele pode apresentar, essas reações adversas à medicação da tuberculose está dividindo em dois grupos, né? Reações adversas menores, que esse está aparecendo para você na tela, que são reações adversas em que a atenção primária vai conseguir resolver e acompanhar, tá? É da competência da atenção primária, o manejo dessas reações adversas. E aí as principais são a náusea, vômito e epigastralgia, que você está introduzindo ali 4 antibióticos para esse paciente. E aí, geralmente, esse paciente está tomando em jejum, geralmente ele vai apresentar no início, até o organismo se adaptar com a medicação, essas intolerâncias digestivas. E aí, as condutas muito mais em relação ao horário da medicação, que tem que tomar, se ele está tomando em jejum, passar para tomar 2 horas após o café da manhã, e também considerar algum uso ali de medicação sintomática e avaliar a função hepática desse paciente. Uma outra reação adversa menor é suor, urina avermelhada. Esse paciente vai estar tomando a medicação correta, vai apresentar essa urina avermelhada ou suor avermelhado. Muitas vezes eles começam a relatar, depois da medicação da tuberculose, eu estou urinando sangue, ou minha urina está vindo com um aspecto de sangue, mas na verdade a coloração da rifampicina que faz com que os líquidos corporais fiquem avermelhados, não somente a urina, mas o suor também pode se apresentar avermelhado nesse início do tratamento. Daí é mais questão de orientação. Prurido, exantema leve, também esse paciente pode apresentar, e aí os histamínicos ali disponíveis na atenção primária, uma dor articular também. O manejo dele vai ser com analgésico ou anti-inflamatório. E aí a neuropatia, hiperuricemia, cefaleia, mudança de comportamento, febre, tudo isso tem uma conduta específica para essas reações adversas, né? Seja introduzir uma vitamina B6, seja orientar uma dieta, uma medicação ali para hiporicemia. Isso tudo, o manejo é com o médico, com o profissional da atenção primária à saúde. E aí, quando perpassa desses reações adversas menores, a gente cai nas reações adversas maiores, essas reações adversas maiores são manejadas no serviço de referência. Tá? Principalmente na Policlínica Cardoso Fontes, quais são essas reações maiores? Tá? Exantema, já de moderado, ou hipersensibilidade moderada a grave. Tá? O paciente começou com exantema, o médico da PS passou os sintomáticos ali, mas não deu jeito, até aumentou ainda mais esse exantema. E aí, esse paciente deve ser direcionado para o serviço de atenção secundária. Psicose, crise convulsiva, neuritiótica, hepatotoxicidade, então o valor de transaminase elevado, o paciente já está apresentando uma
coloração avermelhada ali na pele, avermelhada não, amarelada na pele, esse paciente já deve ser avaliado no serviço de referência secundária. Nefrite, rabdomiólise, trombocitopenia, leucopenia, alterações ali no hemograma, também são reações adversas maiores que devem ser direcionadas à Policlínica Cardoso Fontes. Dessas reações adversas maiores, quais são as mais comuns a ser apresentadas? Principalmente ali exantema, tá? Exantema de moderada a grave, tá? E as hepatotoxicidades, são geralmente o paciente que vai precisar que o telemonitoramento pode pegar nos atendimentos e que eles devem ser encaminhados para o serviço de referência. Qual a orientação para esse operador do tele que pegou o paciente nessas condições, tá? Sempre encaminhar ele para o serviço de tratamento, para o serviço de saúde onde ele está fazendo um acompanhamento, tá? O profissional de lá avaliar essa condição, saber que esse paciente está nessa condição e aí sim o profissional do serviço encaminhar ele para a Policlínica Cardoso Fontes. Nessas condições, o Cardoso Fontes é porta aberta, tá bom? Seja para avaliação de paciente, precisa de uma avaliação especializada, seja para por recebimento desses pacientes que precisam de um esquema especial de medicação ou de uma avaliação em relação à reação adversa. Segunda a sexta, manhã e tarde, tá? Tem profissionais disponíveis para receber esse paciente, fazer a melhor conduta desse paciente nesses aspectos, tá bom? E aí o nosso próximo tema será em relação aos contatos e o que fazer com os contatos de caso com tuberculose, que é um dos segmentos e uma das principais estratégias hoje adotada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde em relação à tuberculose.